A defesa de Jair Bolsonaro pediu para o Tribunal Superior Eleitoral retirar o sigilo das alegações finais do processo que investiga abuso de poder político do ex-presidente. Ontem, o Ministério Público Eleitoral pediu a inelegibilidade de Bolsonaro nessa ação, que apura a reunião em que proferiu ataques ao sistema eleitoral brasileiro diante de embaixadores. O Theo Cury tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Theo. Conta pra gente. Oi, Felipe, uma ótima noite para você, também muito boa noite para quem nos acompanha. Esse é um dos processos mais avançados, uma das ações mais avançadas no Tribunal Superior Eleitoral contra Jair Bolsonaro e que, em último caso, podem levar à inelegibilidade do ex-presidente. E chegou nessa semana a reta final com as alegações finais, tanto por parte da defesa de Jair Bolsonaro quanto do Ministério Público Eleitoral. No comecinho da semana, a defesa apresentou a sua defesa final, blindando o ex-presidente das acusações que lhes são feitas, e ontem o Ministério Público Eleitoral apresentou também a sua avaliação final com relação a todo esse caso. E no final das contas, pediu a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos, entendendo ter havido indícios de abuso de poder político naquela reunião que aconteceu em julho do ano passado no Palácio da Alvorada com embaixadores. Tudo isso tramita em sigilo. Tramitava antes? Não. Na segunda-feira, a defesa de Jair Bolsonaro, ao apresentar a sua defesa final, os advogados, ao apresentarem a defesa de Jair Bolsonaro, pediram para colocar em sigilo, já apresentaram em sigilo a defesa, alegando que parte dos elementos probatórios, num palavrão que nada mais é do que parte da investigação, estava em segredo de justiça e que por isso deveria ficar até que houvesse uma mudança por parte do ministro relator do caso, que é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. Justamente por isso, ontem o Ministério Público Eleitoral apresentou a manifestação dele pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, também em sigilo. Agora a defesa quer tirar o sigilo, o que parece que é uma avaliação de que ficou mais na imprensa a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, a defesa pela inelegibilidade, do que os argumentos da defesa, que agora tenta reverter isso no Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão que cabe ao ministro relator, o ministro Benedito Gonçalves. Muito obrigado, Theo, pelas informações. Volto ao debate aqui. Joel, a gente vê que Bolsonaro, embora a gente tenha dito nos últimos dias que ele estava mais pianinho, não estava pautando o debate público porque ele está preocupado com esses processos, mas ele ainda tem uma grande preocupação com a popularidade. Porque o que o Theo estava explicando era que justamente as alegações pela inelegibilidade dele acabaram repercutindo muito na imprensa e muito pouco o argumento de defesa, a argumentação de defesa. Então, ele está pedindo a retirada de sigilo para que isso possa ser disseminado e fazer um contraponto no debate público também, porque dentro do processo não altera em nada, mas existe essa preocupação no radar dele, para além da preocupação com os direitos políticos. Pois é, e para mim, a princípio, também deveria ser público, não sei bem quais os argumentos aí para decretar o sigilo aí nos diversos passos desse processo. Mas o ponto é o seguinte, a gente está discutindo aquela reunião do Bolsonaro, né, com os embaixadores, no qual ele fez um discurso vergonhoso, que enlameou a imagem da nossa democracia para o mundo inteiro, porque ele chamou embaixadores ali, e mais do que isso também, o que importa aqui para o processo do TSE, foi um ato de campanha, um ato em que ele falou mal do nosso sistema eleitoral, acusando de fraude, se mostrando como vítima, portanto, alguém a ser defendido, atacou o Lula, o competidor dele, o concorrente dele na disputa eleitoral, armou. Por que ele chamou os embaixadores, né, afinal? Ele achava que ele ia convencer algum chefe de Estado estrangeiro com aquele papo tão frágil, tão obviamente furado? Evidente que não. Ele chamou os embaixadores justamente para ter um evento midiático que ele pudesse disseminar e o qual ele usou a estrutura pública do Estado brasileiro, inclusive, para ajudar a disseminar. Parece ser, sim, um abuso de poder político aí para fins, para distorcer, para tentar influenciar no resultado das eleições. Então, eu gostaria, inclusive, de conhecer melhor os argumentos no detalhe para entender o resultado final, mas para quem olhou tudo aquilo, para quem acompanhou todo o andamento ali das eleições, o discurso do Bolsonaro, o discurso abertamente golpista de ataque e acusações falsas. Ele caluniou o nosso sistema eleitoral, mentiu sobre a urna eletrônica, dizendo que tinha provas de fraudes ocorridas na urna, não tinha prova nenhuma. Preparou com o discurso dele todas as mobilizações golpistas, com alguns casos até mesmo de terrorismo, que a gente viu lá do caminhão, das bombas,
preparou tudo aquilo, incentivou tudo aquilo com esse discurso que ele forneceu e que resultaram nos atos golpistas de 8 de janeiro, o qual ele não fez nada, nenhum movimento para prevenir ou impedir, mesmo sabendo perfeitamente quais eram as intenções das pessoas, e tentou, durante aquela reunião, sim, manipular, influenciar o resultado da eleição, abusando do poder político. Não foi a única vez. O Bolsonaro transformou, por exemplo, a festa que deveria ser do nosso bicentenário de independência, transformou num ato de campanha política eleitoral financiada com dinheiro público. Ele não respeitou nada na sua tentativa de se reeleger. Ele furou completamente a legislação eleitoral, gastando dezenas de bilhões de reais numa tentativa de comprar votos, de várias maneiras. Seja com o estado de emergência, seja com a isenção na gasolina, enfim. Abriu os cofres para tentar comprar as eleições. Perdeu. Teve uma tentativa golpista com a completa anuência dele. Agora, finalmente, está sendo julgado. Sim, defendo que fosse público, para conhecimento de todos, tanto o argumento pró quanto o argumento contra. Mas, sinceramente, os fatos parecem depor contra com muita força. Larissa, qual é a sua avaliação? Obviamente, a questão do sigilo é uma questão menor em termos processuais, ele está pedindo a liberação da argumentação. A gente, obviamente, sempre quer a transparência, quer saber todos os detalhes. Eu acho que é uma etapa do processo, acho que isso nem... Amanhã a gente já esquece qualquer essa discussão sobre o sigilo das alegações finais ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, dito isso, eu acho importante a gente lembrar que essa manifestação do Ministério Público, ela é só uma parte desse processo. O julgamento em si vai acontecer depois e aí sim a gente vai conseguir ver se dentro do TSE vai haver um reconhecimento claro de que o ex-presidente Jair Bolsonaro infringiu as regras básicas de preservar a máquina pública longe dos seus interesses eleitorais. Não é isso que a gente observou, não foi isso que aconteceu durante as eleições. Qualquer um que tenha acompanhado de perto vários episódios, alguns deles aqui citados pelo Joel, e inclusive esse da reunião com embaixadores, viu com muita clareza que havia ali uma movimentação por parte do presidente Jair Bolsonaro de utilizar a estrutura pública com o objetivo de difundir um discurso eleitoral seu. Não havia fundamento nas declarações que foram dadas e que tinham por objetivo disseminar essas informações para a comunidade internacional. Então, é fundamental que a Justiça leve isso adiante. Dito isso, vamos aguardar para ver qual é o resultado, mas lembrando que até os próprios aliados do presidente Jair Bolsonaro dão como muito possível o fato de ele se tornar inelegível, principalmente por conta dessa ação específica e também sobre o caso do 7 de setembro, o uso das comemorações do 7 de setembro com o objetivo de se beneficiar na campanha presidencial. E aí a questão é o que vai acontecer com os votos de Jair Bolsonaro. Já tem aliados dele que entendem que ele vai ser um melhor cabo eleitoral do que candidato, que a rejeição ao nome dele é muito forte, é muito alta. E por isso, talvez seja até mais interessante que ele apoie um outro nome, por exemplo, citando um exemplo muito citado entre os aliados dele, Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, em vez de ser ele próprio o candidato à presidência da República. Mas Jair Bolsonaro não andava querendo largar o osso, ele não quer largar o osso. Agora, isso que você citou, se referindo a aliados, o Valdemar da Costa Neto expressou publicamente na prática. Não, o Bolsonaro seria um muito bom candidato, mas cabo eleitoral seria melhor ainda. Ele falou algo nesse sentido. E quando ele botou a Michelle na mesa, o Jair Bolsonaro não gostou e mandou cortar aquela movimentação em torno da Michelle Bolsonaro. Disse, não, nome sou eu. Parece que tem gente, em razão do desgaste do Bolsonaro, torcendo para ele ser declarado inelegível, quer dizer, para não precisar bater de frente com ele e poder construir uma alternativa. Boris, qual é a sua expectativa para esse processo, para esse julgamento, e você tem uma avaliação de se é melhor ou pior para um campo de oposição ao governo Lula a inelegibilidade de Bolsonaro? Eu acho que ele inelegível é melhor para o governo Lula. É pior para o governo Lula porque vai aparecer um candidato que não traga as marcas que o próprio Bolsonaro plantou em sua vida política. Você vê que nesse processo que se refere à questão dos embaixadores, da reunião com os embaixadores,
se acaba resumindo, cada um de nós acaba resumindo os malefícios que o presidente Bolsonaro causou à democracia brasileira, essa tentativa de se perpetuar no poder, todo esse entorno estranhíssimo que transcorreu, que acompanhou a administração dele. Então, eu vejo que o sentido dado pelo Ministério Público é um sentido que grande parte da sociedade brasileira, menos o pessoal fanático, está imaginando que vai acontecer e quer que aconteça, que é tornar inelegível o ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que ele, a partir desse trabalho, dessa peça do Ministério Público, ele está com a espada de Damocles sobre a cabeça. Vai se tornar inelegível e ele plantou, com muito esmero, a situação a que ele chega. Janaína, esse debate, enfim, já apareceram divergências aqui, não é a primeira vez que a gente está lidando com ele, mas aproveitando a deixa do Borges, só para você acrescentar no seu comentário, é que muitas vezes quando alguém se posiciona favoravelmente à inelegibilidade do Bolsonaro ou simplesmente diz que a expectativa é que o tribunal, por tudo que se apura, pelo clima, etc., tende a declarar inelegível, muitas vezes os bolsonaristas chamam essas pessoas de lulistas. A questão que se coloca é, mas será que é bom para o Lula, o Bolsonaro inelegível? O Lula que desde o começo do governo, até na China agora, está usando o bolsonarismo como contraponto a ele, porque se o Bolsonaro sai de cena em termos de futura candidatura, pode-se construir uma alternativa com maior ou menor, é claro, mas com maior capacidade, é o que esse campo quer, de conquistar os votos moderados, dos eleitores independentes, daqueles que na hora H muitas vezes decidem a eleição. Pode não ser capaz de arregimentar aquela base que o Bolsonaro já traz e que o empurra para o segundo turno. Como você avalia? Vamos por partes. Primeiro, eu não vejo que o discurso do ex-presidente, seja perante os embaixadores ou nos palanques, que ele tenha sido um discurso eleitoral ou eleitoreiro. Ele falou o que ele acredita. Porque se fosse com objetivo eleitoral ou eleitoreiro, ele teria que fazer o contrário. Inclusive, aquele discurso assustou muita gente e afastou muitos eleitores do espectro centro-direita. Aquele discurso só o prejudicou. Eu não vejo que o ex-presidente Bolsonaro tenha prejudicado a democracia. Ele prejudicou a direita. Eu brinquei com os colegas do PT na Assembleia, não posso mais falar colegas que não são mais deputados, na época eram colegas. Eu falei, vocês têm que erguer um busto para o Bolsonaro e outro para a Carla Zambelli, porque eles deram a eleição para o Lula. Então, quem se prejudicou com os discursos do ex-presidente, foi a direita. Se o presidente ficar inelegível, talvez a direita tenha maior facilidade para construir uma alternativa ao Lula em 26. Porém, eu não aceito fazer uma análise pragmática de interesse, de criar o espaço para este outro quadro, porque nós vamos abrir um precedente. Se a Justiça Eleitoral for técnica, o Bolsonaro não será declarado inelegível. Não há elementos para isso. O documento encontrado na casa do ministro que está preso, o Torres, não foi utilizado. Esse documento é objeto de uma investigação. Pode ser que com as quebras de sigilo telefônico, telemático, com as oitivas, nós descobramos algo que tem até relevância penal. Mas neste momento não há suficientes elementos para declarar o ex-presidente inelegível. Qual que seria o propósito para o governo brasileiro, como Estado, convocar uma reunião para discutir a segurança da urna eletrônica para os embaixadores, no momento em que a gente sabia que aquilo era um discurso eleitoral do presidente Jair Bolsonaro? Qual que era o propósito para o governo brasileiro fazer essa exposição com informações inverídicas sobre o funcionamento da urna eletrônica e difundir? Eu não consigo entender como que aquilo era apenas o presidente Jair Bolsonaro dando a sua opinião, porque
a sua opinião sobre isso não era interessante para o governo brasileiro naquele momento, não era relevante para o Estado? Sim, como muitas opiniões dele e do presidente Lula. Mas ele era presidente. Não são nem um pouco interessantes. Então, assim, eu não estou defendendo aquela opinião. Só que é o seguinte, quando eu conheci esse homem pessoalmente, que foi ali no dia da convenção do PSL no Rio de Janeiro, antes da primeira eleição, da eleição de 2018, que ele me convidou para vice, ele sentou comigo e a primeira coisa que ele me falou, Janaína, você sabe que está tudo fraudado. Então, aquilo é a ideia dele. Ele repete aquilo como um mantra. Não consigo ver que um discurso que a pessoa entoa como um mantra, desde sempre, possa ser um discurso eleitoreiro. Janaína, se fosse assim, nenhuma afirmação no qual o candidato acredita é um discurso eleitoral. Não é verdade. A pessoa pode acreditar e fazer um discurso eleitoral com aquilo que ele acredita. A questão é qual é o propósito de ele convocar um evento utilizando a estrutura do governo, o Itamaraty, a difusão de convites. Esses embaixadores foram convidados para um evento do governo brasileiro. A pergunta é, Jair Bolsonaro estava lá dando uma opinião sobre a urna eletrônica que lhe interessava eleitoralmente. Eu estou entrando na dinâmica da mente dele, não estou defendendo. Sobre a qual não há evidência, né? É bom que você deixe claro porque... Ele queria chamar a atenção da comunidade internacional para algo que ele considerava grave. E ele efetivamente considera. Ele não criou aquele discurso para ganhar voto, até porque a verdade é, as pessoas se apavoraram diante daquela situação que aparentava até uma quase loucura. Desculpem falar desse jeito. A sua avaliação é que não há evidência. Não é ruim eleitoralmente esse discurso. Ele ganhou uma eleição com esse discurso, com coisas piores até. Então não é ruim eleitoralmente para ele. A minha questão é que para o governo brasileiro, aquilo não era um evento de governo. O que era em termos de diplomacia? Porque você convoca embaixadores para discutir questões relacionadas à diplomacia brasileira, que tem interesse comercial para o Brasil inteiro. Para isso que um presidente da República pode convocar embaixadores para uma reunião, não para discutir a segurança da urna eletrônica. O que os embaixadores têm a ver com aquilo? Aonde que isso cria qualquer benefício para o Brasil como país, em termos diplomáticos, em termos de comércio internacional, de comércio bilateral, que não fosse criar. A única vantagem era um benefício eleitoral para o presidente. Nós estamos concordando em tudo. Eu só queria pontuar que o grau de estupidez, para ficar numa palavra até generosa, quer dizer, o grau de crença pessoal absurda, ou o grau de malícia que um político tem, para muitas vezes até posar de quem tem uma crença pessoal, mas utilizar aquilo a seu favor, são fatores que dependem de avaliações individuais, de juízos, de opiniões. Quer dizer, a gente não tem uma evidência do quanto o Bolsonaro realmente acreditava e do quanto, ele utilizava politicamente esse tipo de narrativa. Então, cada um faz a sua avaliação. A Janaína entende que Bolsonaro realmente acreditava naquilo, que isso é genuíno dele, é opinião pessoal. Agora, na prática, para o processo, esse é só o meu ponto, não interessa se é crença pessoal ou se é malícia. O que está interessando ali no processo é o uso da estrutura do governo, do Palácio do Planalto, dos meios de comunicação para fazer ataques, etc. E aí a gente vai ter que ver a argumentação final dos ministros. Bom, eu realmente não vejo com que tem colocado elementos para ele ser declarado inelegível. Com relação ao sigilo, não há nenhum fundamento jurídico para alicerçar esse sigilo. O sigilo, ele cabe quando tem documentação bancária, documentação fiscal, alguma situação que possa gerar risco para as partes ou algo muito íntimo. É um tema de interesse da população, sejam aqueles que gostam, aqueles que não gostam, aqueles que concordam ou discordam. Então, me parece um direito da população acessar essas peças, acessar a documentação, para que esse debate possa ser feito de maneira ampla. Eu temo que, ao declarar o ex-presidente inelegível, a justiça eleitoral, na minha percepção, finde por se fragilizar. Não vejo sustentação, neste caso, para uma decisão assim tão drástica, uma punição tão drástica no campo político. As investigações no campo penal seguem, não só com relação aos ataques do dia 8, com relação aos presentes ou não, às joias. E aí podemos ter uma inelegibilidade por outro fundamento, mas não pelos fundamentos eleitorais. Só para jogar um contraponto aqui, a Janaína falou de abrir um precedente para declarar inelegível Jair Bolsonaro. A pergunta, porque levando em consideração o raciocínio que vocês fizeram,
Se ele não é declarado inelegível, todo presidente, então, pode reunir os embaixadores para atacar o sistema eletrônico? Não, pois Vou fazer é. pior, né? O argumento que eu acho, assim, que... É claro, eu não estou lá no Tribunal Superior Eleitoral para julgar e definir esse caso, eu também não sou advogada, mas existe aí, quando a Janaína fala, o meu contraponto aí diz respeito ao fato de não existem elementos que justifiquem que se discuta a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro nessa reunião. Eu acho o seguinte, o que se discute aí é o abuso de poder político. O abuso de poder político diz respeito a um presidente que utilizou a máquina pública em benefício próprio. Para uma coisa que interessava a ele próprio, não ao Estado brasileiro, não ao governo brasileiro. Independentemente do resultado eleitoral. Mesmo que não fosse a eleição que tivesse em questão, mesmo que a gente não estivesse discutindo a eleição presidencial, o fato de o então presidente Jair Bolsonaro estar preocupado com o avanço do presidente Lula, com a liderança do presidente Lula, sabendo que ele tinha grandes chances, boas chances, pelo menos, não tão grandes, afinal foi muito apertado, mas de perder essa eleição. Afinal de contas, Lula saiu na dianteira, ele era um presidente no exercício do mandato que estava atrás nas pesquisas. Como que aquilo não era um evento onde ele estava operando em benefício próprio? Qual era a vantagem para o Brasil como Estado, como país, de existir uma reunião para discutir urna eletrônica com embaixadores? E falou mal do Lula também na reunião. Falou e as coisas que o então presidente Jair Bolsonaro disse naquela reunião. Há várias informações que foram difundidas no discurso dele, que foram conferidas por agências de checagem, por confronto de informações, que mostram que ele estava, em muitas ocasiões, mentindo no seu discurso. Então, Felipe, qual que é o propósito? Qual que é o propósito de um presidente fazer uma reunião com embaixadores para discutir urna eletrônica no momento onde a gente sabe que esse era o grande discurso eleitoral dele? Diga, Boris, para concluir. Olha, o establishment brasileiro, o mesmo que libertou Lula e o fez candidato a presidente da República, neste momento é contra Bolsonaro. Bolsonaro não agiu conforme os desejos desse establishment brasileiro que age contra Bolsonaro em qualquer situação. Então, a sorte, alea jacta est, a sorte está lançada, tudo indica que ele vai penar 8 anos sem poder se eleger. Para os ministros do TSE, embora haja um ou outro que fez parte até do julgamento do Lula no Supremo Tribunal Federal, em maioria são diferentes, né? Você tem uma diferença em relação à composição do TSE e do Supremo Tribunal Federal. E há, sim, um histórico de impunidade no Brasil, tanto na parte penal, no Supremo, quanto na parte eleitoral no próprio TSE. Né? Até se convencionou dizer, com ironia, que a chapa Dilma Temer ela foi absolvida por excesso de provas. Em 2017, a Madeleine estava aqui ontem, até lembrou a data, 3 anos depois daquela eleição de 2014, em que houve dinheiro sujo utilizado na campanha de acordo com a acusação, de acordo com aquilo que foi colocado dentro daquele processo. Naquela ocasião, o TSE era comandado pelo Gilmar Mendes. Hoje tem uma outra composição, o Benedito Gonçalves é o ministro responsável por essa ação do Bolsonaro e vamos avaliar também tecnicamente aqui os votos de cada um, mas cada um faz livremente no Arena a sua avaliação com todos os contrapontos.